novo, aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Átila, o rei dos hunos, também conhecido como Flagelo de Deus. Ele com o seu povo foram responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente. Então tem muita história sobre esse cara que foi altamente temido durante a Antiguidade Tardia. Mas antes de eu começar a contar a história do Átila para vocês, eu peço a todos que dêem um tapota no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho. Vocês que chegaram agora aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Então dá uma conferida lá na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @ozelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal e participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos e exclusivo lá do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membro. É só vocês clicarem no botão azul que tem aí embaixo da tela ou na descrição para saber como fazer parte. Vídeo shows às quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos direto ao assunto com a história do Átila. Bom, tudo começa em 430 d.C., quando os hunos tinham um chefe chamado Rúgila. Ele era conhecido pelos romanos como o rei dos hunos. Bom, não se sabe se realmente ele governou os hunos como uma única unidade, já que era um povo muito grande e estava espalhado por vários territórios. Mas pode ser que ele tenha governado apenas uma facção maior dos hunos. O que se sabe a respeito dessa dinastia é que ela iniciou com um huno chamado Balamber, que era inclusive avô do Rúgila. Bom, então a gente não pode botar realmente fé de que o Rúgila ele tenha sido o rei de todos os hunos, já que não existe um registro histórico de que nesta época do Rúgila os hunos tenham lutado em uma única unidade. Bom, o Rúgila ele tinha dois sobrinhos, né? Um deles era o Átila, o personagem deste vídeo, e o Bleda, também conhecido como Buda, que era o irmão do Átila. E aí o Rúgila ele acabou sucumbindo em uma batalha que aconteceu em 433. E aí os dois irmãos o sucederam e governaram juntos. E aí os dois irmãos eles fizeram mais um acordo com os romanos, né, que foi o acordo de Margus em 439. Né, que não era nada mais do que aquele de sempre, né? Os romanos pagavam um tributo para os hunos para que os hunos não atacassem o território romano. Bom, e esses acordos foram sendo mantidos ali até o Átila bater as botas. Bom, uma vez que esse acordo foi feito, os romanos enviaram as suas tropas para combater um outro povo que estava começando a dar muito trabalho, que eram os vândalos. Os vândalos estavam começando a ameaçar atacar as províncias romanas da Sicília e também do norte da África. Então os hunos, como tinham feito esse acordo com os romanos, eles resolveram atacar um outro império. Então eles voltaram ali os seus olhos para o Oriente e foram atacar o Império Sassânida. Mas lá coisa diferente, a música tocava em outro tom. E aí os hunos foram derrotados e acabaram retornando para a planície húngara, que era onde seria a base onde eles viviam, teoricamente a origem deles. Bom, um exército romano partindo para a Sicília, e Átila e Bleda, depois de não terem tido sucesso contra o Império Sassânida, eles pensaram, por que não? Então eles resolveram simplesmente descumprir o acordo que eles tinham feito com os romanos, o famoso acordo de Marcos. E aí, no verão de 441, eles viajaram até o Danúbio e atacaram a província romana da Líria, né, que era um dos centros comerciais mais lucrativos dos romanos. Então, para não perder o hábito, eles romperam de vez esse tratado, entrando na capital da Líria, que era a cidade de Solona, e destruíram a cidade. Bom, era de lei eles fazerem isso.
Bom, e aí o imperador romano daquela época, que era o Teodósio II, bom, nem de longe lembrava o pai dele, o Teodório o Grande, né, que dividiu o Império Romano em Ocidente e Oriente, a divisão que foi feita de forma definitiva entre os seus filhos, e o Teodósio era imperador do Império Romano do Ocidente. Bom, ele declarou que o tratado estava rompido e deu a ordem para que as suas tropas que estavam nas outras províncias parassem os hunos, como se fosse fácil, né? Bom, aí o Átila e o Bleda responderam à altura, saqueando e destruindo todas as cidades que ficavam próximas de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, que depois viria a ser o Império Bizantino. Bom, as cidades chegaram a ficar bem próximas de onde era a capital, né? Chegando a uma distância de 32 quilômetros de distância, quase que eles chegam em Constantinopla. Bom, a cidade de Naissus, que é a cidade onde nasceu o Constantino o Grande, foi completamente destruída. E ela só seria reconstruída novamente depois de 100 anos desse ataque. Bom, o período em que os hunos conviveram como tropas auxiliares dos romanos acabou sendo muito útil. Foi aquele período que eles ficaram lá na Panônia, enfim, e lá eles conviveram com os romanos e aprenderam suas técnicas de cerco. Então, com esse aprendizado que eles tiveram, eles passaram a utilizar contra os romanos. E foi aí que eles saíram atacando várias cidades e varrendo cidades do mapa. Outro ponto favorável aos hunos, como a gente viu no vídeo anterior, eram os ataques surpresa. Por ninguém menos esperava, os hunos apareciam. E aí o imperador Teodósio, né, que ainda estava confiante, né, que os hunos manteriam a sua palavra, ele recusou ouvir os conselhos de fazer alguma campanha contra os hunos. E aí o Átila e o Bleda, eles não respeitavam nenhum tipo de acordo, eles não queriam saber de paz, eles queriam era guerra. Então eles passaram 10 anos atacando o território romano e recebendo o tributo dos romanos. Literalmente colocaram os romanos de joelhos, né? Então foram ali saqueando e destruindo cidades. Bom, eles pegavam essas riquezas que eles dos saques e mandavam para a sua terra natal. E de lá traziam mais homens para fazer mais ataques. Bom, para eles a guerra era muito mais lucrativa, saquear e pilhar, do que plantar e cuidar de gado, pois eles consideravam a vida, né, a guerra, no caso, uma vida muito mais prazerosa do que o comércio. Então imagine quantos outros estavam ali trabalhando, plantando, criando gado, eles iam lá, atacavam as cidades, coletavam o que tinha sido plantado, matavam os gados e levavam tudo para eles. Bom, era uma vida muito boa, né? E ninguém conseguia pará-los. Bom, aí o que aconteceu foi que o Teodósio II, ele finalmente caiu a ficha, ele percebeu que estava derrotado. Bom, mas ele não queria demitir a sua derrota. Então ele tentou fazer o quê? Um novo acordo. Só que dessa vez, os hunos cobraram um preço mais alto, praticamente triplicaram o valor que tinha sido combinado lá atrás naquele tratado de Marcos. Bom, em 445 o Bleda sumiu da história. Então acredita-se que ele tenha perdido a sua vida em uma batalha. Mas a versão mais difundida é de que o Átila havia conspirado contra o próprio irmão para reinar sozinho e comandar o exército mais perigoso da antiguidade tardia. O Átila tinha o hábito de fazer rituais pagões antes de seus ataques, por isso ele ficou conhecido como o Flagelo de Deus. Bom, aí tivemos a figura do Prisco, né, que relatou muito sobre esse período. Ele era um historiador, também ele era meio que um diplomata, e ele fazia parte ali do Império Romano do Oriente. Então ele participou de uma embaixada representando o Império Romano do Oriente e foi para a corte de Átila em 448 ou 449. Eles foram para negociar, tanto que os hunos eles não atacaram muito ali o Império Romano do Oriente. Eles foram mais para o Ocidente, porque eles sabiam que o negócio lá era bem mais fácil. E aí o Prisco ele esteve com Átila em um jantar, então ele descreveu
como Átila era fora do campo de batalha. Então ele percebeu que ele era um líder cuidadoso e sóbrio, né? Ele não bebia muito, ele bebia moderadamente. Mas atenção para esta parte aí da descrição que o Prisco faz do Átila. Bom, ele era muito respeitado pelo seu povo e, em contraste aos imperadores romanos que viviam aquela vida cheia de luxo, o Átila vivia uma vida simples. Bom, no jantar, o rei dos Hunos, ele foi bastante cordial, enquanto seus convidados bebiam em taças de ouro, produtos dos saques. O próprio Átila bebia em uma taça feita de madeira. Bom, e também os pratos, né, que eram feitos de prata, e ele, enquanto isso, ele comia a carne dele em tipo uma tábua de madeira, totalmente simples. E quem usava joias ou roupas mais extravagantes eram os outros hunos ou outros povos bárbaros que estavam nessa reunião. O Átila, ele usava roupas simples e se preocupava apenas em estar limpo, né? É o que o Prisco fala a respeito do Átila. Bom, o Flagelo de Deus era um homem totalmente oposto. Dentro da sua tenda ou da sua casa, que na verdade não era de um palácio diferente dos outros governantes, ele via uma casa totalmente feita de madeira, do que o Flagelo de Deus em campo de batalha. Ali eram dois homens totalmente diferentes. Bom, entre os anos de 445 e 451, o Átila ele assolou o Império Romano, deixando um rastro de destruição e um massacre, né? Por onde ele passava, enfim, vocês sabem, destruição e muitos corpos pelo chão. E aí em 451, Átila pega o seu numeroso exército de hunos e resolve ir para a Gália, um território que os hunos ainda não haviam explorado. Bom, quando ele chega na Gália, ele vai ser recebido pelo Flávio Aécio, que era talvez considerado o último grande romano que comandou, que salvou Roma de ter caído até antes. E ao lado dele estava como aliado o Teodorico I, que era o rei dos visigodos. Os romanos tinham feito um acordo com os visigodos para que os visigodos ajudassem os romanos contra os hunos lá na Gália. Em troca, eles receberiam terras na Espanha, né, que foi acordado desta forma. Inclusive o Flávio Aécio, né, como a gente viu lá na saga romana, ele passou um período da sua juventude vivendo com aqueles hunos lá na Panônia. Então lá ele conheceu os hunos, teve amizade, precisou inclusive da ajuda desses hunos. Mas com a chegada do Átila, a coisa mudou, porque não tínhamos mais os hunos espalhados, mais unificados. Bom, voltando para cá, na Gália aconteceu essa batalha entre os romanos e os visigodos contra os hunos na Batalha das Planícies da Catalunha, também conhecida como Batalha de Chalons. Bom, aquela foi a primeira derrota do Átila, que depois de lá foi para a Itália em 452. Bom, ele fez um ataque por lá, inclusive, já tem uma curiosidade, que o Átila foi responsável pela fundação da cidade de Veneza. Bom, os habitantes da cidade, eles fugiram das suas vilas para os pântanos e lá eles construíram as suas casas. Bom, esses ataques que aconteceram na Gália e na Itália acabaram sendo um fracasso. Então, depois desses ataques, o Átila ele retornou para a planície húngara. Bom, aí tivemos o fim do Átila e do Império Huno. Bom, diferente do vídeo anterior em que a gente via que os hunos passavam e destruíam, durante o reinado do Átila, junto com Bleda e o Átila sozinho, eles passaram a dominar territórios, né? Passaram a escravizar outros povos. Totalmente diferente do que eles faziam antes, que eles apenas destruíam, pilhavam e iam embora. Então o Império do Átila ele cresceu e muito. Em 452 esse império se estendia da atual Rússia, passando pela Hungria, Alemanha e França, como vocês podem ver aí nos mapas. Bom, ele recebia ainda tributos de Roma, né, e também um salário como general romano.
mesmo quando ele estava invadindo o território romano e destruindo cidades romanas. Para vocês verem como os romanos estavam na mão dele. Bom, em 453 foi quando Átila ele se casou com uma jovem chamada Ildico. Então ele comemorou esse casamento e bebeu mais do que ele bebia normalmente. Então, depois de beber bastante, ele acabou caindo de costas com um sangramento no nariz e na garganta, o que o impediu de respirar, dando um fim na vida do homem mais temido pelos romanos. Bom, claro que essa descrição é feita pelos Jordanes, e como também falei anteriormente no vídeo passado, não podemos confiar muito nos Jordanes, pois ele gostava de falar mal e muito dos povos bárbaros, assim também como dos próprios imperadores bizantinos. Bom, existe a outra versão que é contada pelo Prisco, que é uma possibilidade bastante viável de que, pelos sintomas que ele teve de repente, foi de que o Átila tenha pego a peste, né, decorrente desse vírus que ficou incubado nele, possivelmente quando ele foi para a Gália ou para até a própria Itália. Então, quando ele retornou, esse vírus tinha se manifestado e ele acabou falecendo dessa forma. Bom, e aí os guerreiros hunos, eles sentiram um grande pesar após o falecimento do seu grande líder. Então, para demonstrar que eles não choravam, eles cortaram os seus cabelos e fizeram cortes em suas bochechas para homenagear o seu líder, não com lágrimas, mas com sangue. E aí o Átila foi sepultado depois de um dia de luto, que não teve jogos, não teve festas. O local de sepultamento dele é um mistério, mas foi longe da fronteira do Império Romano, e o seu corpo foi sepultado em 3 caixões, né, um por dentro do outro. Bom, o caixão mais interno era repleto de ouro, o segundo de prata e o terceiro de ferro. Bom, esses 2 caixões de ouro e prata representavam a pilhagem que o Átila fez, né, e o de ferro representava a guerra. Bom, segundo a lenda, um rio foi desviado para que o corpo dele fosse sepultado. Depois o rio voltou ao curso normal. E os homens que sepultaram o Átila, eles depois foram honrosamente executados, pois ninguém deveria saber onde estava sepultado o grande líder dos hunos. Bom, assim que o funeral do Átila foi concluído, o império foi dividido entre seus 3 filhos, Elac, Dengizic e o Ernak. Bom, a presença do Átila e o respeito que os hunos tinham com ele fazia toda a diferença e manteve o povo unido. Mas sem Átila o império desintegrou. Bom, os 3 irmãos lutaram entre si com interesses próprios. Cada um queria uma parte do território que o outro tinha herdado. Bom, e eles não se preocupavam com o povo, apenas nos seus próprios interesses. Bom, enquanto isso, o rei dos Gépidas, que era o Ardarico, ele aproveitou esse momento de disputa entre os irmãos e resolveu se rebelar por conta da forma em que o seu povo era tratado como escravos, assim como outros povos que os hunos haviam subjugado. Então ele aproveita esse momento e faz um ataque. E ele foi o primeiro a se levantar contra os filhos de Átila. Bom, Ardarico derrotou os hunos na batalha de Nerdal em 454, e nessa batalha um dos filhos do Átila, que era o Elac, perdeu a vida. Após esse primeiro levante, outros povos que haviam sido dominados e escravizados pelos hunos seguiram o exemplo do Ardarico. E aí, gradativamente, aqueles povos que haviam sido subjugados pelos hunos os derrotaram. Então aquele grande império dos hunos foi dissolvido, e aqueles hunos que eram os opressores agora passaram a fazer parte desses outros povos, foram assimilados por eles. Então outro povo que se vingou dos hunos foram os godos, lá na Panônia, já que eles sofreram um bocado
na mão dos hunos e eles se vingaram, porque os hunos eles expulsaram os godos do seu território, eles foram viver no território romano e deu toda aquela situação que gerou ali, resultou no caso na Batalha de Adrianópolis. Enfim, eles deram o troco. Bom, depois de 469 não existiam mais registros sobre os hunos. E o último registro que foi feito é de que aquele povo que causou o terror na Antiguidade Tardia havia desaparecido e se juntado com outros povos. Bom, um desses últimos registros é quando os hunos foram vistos com os ávaros, e era um povo também que tinha sido subjugado pelos hunos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver como foi o reinado do Andrônico II Paleólogo, a questão econômica. Vamos ver as reformas financeiras que ele fez para tentar amenizar os problemas que ele herdou do seu pai dele, o Miguel VIII. E também na sexta tem enquete. Estou pensando em colocar aqui esses dois povos, os gépidas e os ávaros, que nós vimos agora neste vídeo. Já aproveitando aqui que a história está quente, a gente possa trabalhar esses dois povos aí. Então vocês deixem nos comentários o que vocês acham. E a enquete estará tanto lá no Instagram como também na área aqui da comunidade, na página aqui do canal. Beleza? E também tem um curta com o Zelota que já está agora disponível aí para quem faz parte da nossa área de membros, onde eu vou mostrar aqui todo o relato com detalhes que o Prisco fez desse seu encontro com o Átila. Vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.